Então, declaro aberto a 11ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rafael da Ípica. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Cris Pneu. Presente. Vereador Rogério Mecânico. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Galego da Funeraria. Presente. Vereador William Mendes. Presente. Vereador Jean Soares. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da denúncia. Câmara Municipal de Mairinque. Aos cuidados da mesa diretora. Assunto: pedido de cassação de mandato do vereador Alexandre Peixinho. Ovídio Alexandre Azim, por infração política administrativa. A quebra de decor parlamentar. Artigo 7º do decreto de número 201/67. Denunciante Maria Eduarda da Silva Costa, brasileira, solteira, autônoma, Uber, com endereço eletrônico Maducosta, número 598, inscrita no CPF de número 556 562 078-38, RG número 64 984 838-X, e possui título eleitoral de número 48 11 44 01 41. Residente e domiciliada na cidade de Mairinque. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 7º, inciso 6º, do Decreto de Lei de número 201/67, bem como princípios constitucionais da modalidade administrativa, probidade, legalidade e decor de exercício da função política, propor a presente. Pedido de cassação de mandato. Em fase do vereador Alexandre Peixinho, Ovídio Alexandre Azim, brasileiro, CPF de número 122 573 988, dígito 82, RG de número 19 509 975.8, ex-prefeito do município de Mairinque, com endereço na Travessa Orlando Tonim, número 85, Vila Sorocabana. Pelos fatos do fundamento que passa a expor, este município notou que as últimas sessões legislativas, o vereador Alexandre Peixinho tem direcionado falas ofensivas e ataques pessoais ao prefeito Eduardo Tomás e aos seus colegas vereadores da Câmara, tendo falado com respeito, inclusive com o presidente da Câmara, senhor Rafael da Ípica. Acontece que todas as acusações feitas pelo vereador Peixinho não possuem anexo e nem embasamento jurídico, mostrando total desprezo pela história e pela imagem das pessoas pelas quais ataca, frontalmente com as discussões e conflitos intermináveis. O vereador Alexandre Peixinho tenta abalar a imagem das demais figuras políticas de Mairinque, enquanto suas imagens e reputação estão longe de ser exemplo de civilidade, legalidade ou de princípios. Sendo assim, é sábio pela população e pelos demais vereadores que o vereador Peixinho não possui reputação ilibada e com uma obrigação de todo vereador e representante da sociedade civil e adiante de ser demonstrada a irregularidades e os atos de corrupção cometidas pelo vereador Peixinho, que mancham a imagem e respeitam da Câmara dos Vereadores de Mairinque. O vereador Alexandre Peixinho, Ovídio Alexandre Azim, atualmente exercendo o mandato parlamentar nesta Casa Legislativa, é réu em 3 ações civis públicas por improbidade administrativa, movidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que apuram graves desvios administrativos cometidos em sua gestão como prefeito municipal de Mairinque. Essas ações totalizam mais de 52.841.376 milhões de reais, que o município busca ressarcir e estão em trâmite no Fórum da Comarca de Mairinque, do Estado de São Paulo, conforme a atuação adiante. Processo de número 103.3908/70 de 2024.
8.26.0337. Rodoborges, de número 446 páginas. Doação ilegal de área pública avaliada em 44 milhões de reais, realizada de acordo com a Constituição da Lei de Licitação, com pedido de perda de direitos políticos por até 12 anos. E o ressarcimento integral do prejuízo causado ao município de Mairinque. O acesso do processo completo ao final. Processo de número 100, 237, 8.65, 2023.8, 26.0337, contratação ilegal de Instituto Brasileiro da Cidadania com desvio de finalidade, fraude no processo de qualificação de organização social, pagamentos indivíduos e prejuízos em horários estimado em mais de 7 milhões. De acesso no processo completo ao final. Processo de número 101, 209, 09, 20, 24, 8, 26, 337. Nova contratação sem licitação da associação beneficente, CISNE, mesmo após sentença judicial de nulidade anterior com pagamentos sobrefaturados e concluído entre os prefeitos e dirigentes da organização social para fortalecer as empresas particulares com recursos públicos, de acesso do processo completo no final. Os documentos anexos revelam que o Peixinho, nas condições de prefeito, desviou a finalidade pública em benefício de terceiros, violou regras legais e constitucionais e prejudicou gravemente o horário público, demonstrando total incompatibilidade moral com o exercício do mandato parlamentar. 2. Do fundamento jurídico, quebra de decor parlamentar. Nos termos do artigo 7º, inciso 6º do Decreto de Lei de número 201/67, constitui infração política administrativa passiva de cassação. Parecer de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com decor à sua conduta pública. A conduta do Peixinho, enquanto ocupa a função política, revela abusos de poder político, corrupção e organização criminosas, dano ao honorário. O enriquecimento ilícito, favorecimento indivíduo de organização privadas, de respeito ao patrimônio público e à legislação, conduta que em qualquer órgão público já seria passível de demissões ou exoneração sumária. Ainda que os atos praticados pelo vereador Alexandre Peixinho, ou vídeo Alexandre Azim, tenham ocorrido durante o exercício de outro cargo, eleito no caso como prefeito municipal. Tais condutas são absolutamente relevantes para o julgamento de sua permanência como vereador, na medida em que revelam comportamento incompatível com a dignidade e a função pública. Trata-se de atos reiterados, praticados enquanto agentes políticos com reclusão direta sobre o erário municipal e os princípios da administração pública. A jurisprudência é clara ao reconhecer que a cassação por quebra de decor parlamentar pode se fundamentar em múltiplas condutas do agente político, independentemente da exigência de condenação judicial ou de arquivamento de inquéritos, desde que tais condutas revelam ofensas à moralidade administrativa. E mais, a decisão da Câmara de Vereadores é a matéria interna corporais não sujeita à revisão judicial quanto ao mérito da cassação, conforme reconhecimento pelo Tribunal da Justiça de São Paulo. Administrativa, ação declaratória para anular ato. Administrativa, cassação de mandato de vereador. Autor que pretende anulação de ato administrativo que resultou a cassação de seu mandato de vereador. Cassação que se fomentou na quebra de decor parlamentar em razão de diversas condutas do autor sendo irrelevantes ao caso e o arquivamento do inquérito policial no qual estava envolvido. Ato de cassação é a matéria interna
corporis do Poder Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão. Precedentes do STJ e deste tribunal, participação de vereadores na votação, das quais também atuam como testemunhas no processo disciplinar, que não se traduz em nulidade do ato, hipótese de impedimento e a suspensão para magistrados que não se aplicam no caso em tela, testemunhas, ademais, que foram arroladas pelo autor. Votação aberta que está em consonância com as disposições de emendas constitucionais de número 76/2013, recurso desprovido, apelação civil de número 100.027, 5.45, 20, 23, 8, 26, 0415. Relator a Carlos von Darmck, órgão julgador da 2ª Câmara de Direitos Público. Fórum Parlamentar número 2º. Vara da data do julgamento 13/9/2024. Data de registro 13/9/2024. Além disso, pesa sobre o vereador Peixinho Olívio Alexandre Azim o pedido de expresso do município público para que, afinal das ações de improbidade administrativa, seja aplicada a sanção de suspensão dos direitos políticos por 12 anos, no termo do artigo 12, inciso 2º, da Lei de número 8.429/92. Tal medida, diante dos robustos conjunto probatório, já apresenta tomar o parlamentar inelegível e inelegível para qualquer função pública, eletiva ou nomeada. Esses cenários não é hipotético ou distante e um risco jurídico real e iminente que impõe a esta Casa Legislativa o dever de agir preventivamente. Dessa forma, manter o exercício do cargo um vereador sobre a iminência de sanção de serva por atos gravíssimos, já formalmente apurados, lança sobre a Câmara uma sombra de instabilidade institucional, que desperdício público e de desconfiança social. A presença de vereador sobre esse grau de vulnerabilidade legal compromete a legalidade do processo legislativo, enfraquece a autoridade moral da Casa e coloca em xeque a própria credibilidade do Poder Legislativo Municipal. Terceiro, da incompatibilidade moral e de ética do mandato com os graves fatos apontados pelo Ministério Público. Não se trata aqui apenas de um processo jurídico ou técnico. Estamos diante de um clamor moral, ético, institucional, que exige de cada parlamentar desta Casa uma resposta firme. O vereador Peixinho Ovídio Alexandre Azim, ora denúncia, é réu em 3 ações civis públicas por improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fatos detalhadamente apurados, valores gigantescos envolvidos em uma repetição de preocupantes de condutas que afrontam os interesses públicos. Estamos falando de uma acusação que, somadas, ultrapassa 50 milhões de prejuízos ao erário público de Mairinque, além do pedido de perda dos direitos políticos por até 12 anos, sanção reservadas aos casos mais graves de improbidade administrativa. Não estamos diante de um episódio isolado. O Ministério Público aponta como decisão um documento absurdo, que é então feito Alexandre Peixinho. Fraudou o processo de qualificação de organizações sociais, como o caso de Instituto Brasileiro da Cidadania, afirma contratos milionários sem requisitos legais, favorecendo em um privado em prejuízo de saúde pública de nossa população, firmou contrato irregular com a Associação Beneficente Cisne, já considerado inidônea pela Justiça, demonstrando desobediência direta à decisão judicial, prática que, por isso, só representa desprezo ao Estado de Direito. Participou ativamente de um esquema de doação fraudulenta no terreno público, avaliado em 44 milhões,
uma empresa privada sem licitação, contraindo a legislação municipal e federal. Esse ato pode ter sido a maior dilapidação patrimonial já registrada na história do município de Mairinque. E agora, a mesma pessoa envolvida nessa três esquemas ocupam uma cadeira nesta Casa Legislativa, como se nada tivesse acontecido. Com a mesma caneta que o autor assinou, lesivos o povo, votando as leis, julgando, e executivo representando a população. Uma questão de ordem, só para deixar registrado, a internet está oscilando, mas todo o conteúdo da sessão está sendo gravado. E assim que restabelecer a transmissão, ela volta ao ar. Pode continuar. É preciso deixar claro que a cassação política não é um julgamento judicial. Não exige condenação nem trâmite em julgado. O que a Câmara faz aqui é um julgamento político, moral, sobre a conduta do parlamentar perante a dignidade do cargo. Ou seja, a decisão de cassar ou não o mandato do Alexandre Peixinho é exclusiva dessa Casa e soberana. E é irrecorrível do mérito, não há escudo judicial que impeça a responsabilidade moral e política diante dos eleitores. Não estamos diante de ilações. O Ministério Público, com base em robustas provas documentais e depoimentos colhidos em inquérito nas mais de 18 mil páginas dos processos judiciais, pediu a cassação do Alexandre Peixinho, a perda de seu direito político por 12 anos. Sanção prevista no artigo 12 do inciso 2º da Lei de número 8.429/92. Tal penalidade é reservada àquelas condutas que atendam frontalmente contra os princípios da administração pública, legalidade, moralidade e honestidade. É possível, inclusive, que essa suspensão de direitos políticos torne-se Alexandre Peixinho inelegível até 2036. Em fato gravíssimo, que por isso só torna inconcebível sua permanência no exercício de qualquer mandato eleito, inclusive o atual. Permitir que um vereador com esse grau de suspensão de cassação, formais e histórico de prejuízos, a cidade continue legislando e votando e dizer à população de Mairinque que a ética não importa, que a moralidade é negociável, o que o poder pode ser mais forte que a verdade. Mas não é esta Câmara de Vereadores que tem a chance de restaurar a confiança da população em seus representantes. Quarto, do pedido. Diante de todo exposto, requer a esta Câmara o recebimento dessa denúncia e sua leitura em sessão ordinária subsequente, conforme previsto no artigo 5º do Decreto de número 201/67. A votação admissibilidade da denúncia com a aprovação por maioria simples. A imediata instauração de comissão processante com sorteio entre os vereadores, observados os prazos legais. Ao final, após devido processo com garantia de ampla defesa e contraditória, seja o vereador Alexandre Peixinho ou vídeo Alexandre Azini, cassado com base em quebra de decoro parlamentar. Dos documentos anexos, as cópias de 3 ações civis políticas de 206 páginas de provas robustas, ajuizadas pelo Ministério Público, que detalharam os atos improbabilidade à perda de direitos políticos por 12 anos e prejuízos causados ao município, podem ser acessadas digitando o seguinte link na barra da pesquisar do Google. Termos que pede indeferimento. Mairinque, 22 de abril de 2025. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da defesa.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mairinque. Processo administrativo de número 941/2025. Ovídio Alexandre Azini, brasileiro, casado, vereador eleito pelo povo de Mairinque, pelo povo do município de Mairinque, portador da cédula de identidade RG de número 19.509.975.8, e inscrito no CPF de número 122.573.988.82. Vem respeitosamente apresentar sua defesa prévia com fundamento no artigo 5º do decreto de número 201/67, em razão da denúncia formulada por Maria Eduarda da Silva Costa, no termos que passa a expor. Primeiro, da tempestividade e da regularidade formal da defesa. Este vereador foi regularmente notificado em 28 de abril de 2025, sendo esta defesa apresentada dentro do prazo legal de 10 dias corridos, nos termos do artigo 60, inciso 2º da Lei Orgânica do Município. Trata-se, portanto, da manifestação tempestiva e adequada, apresentada com a finalidade de resguardar o exercício pleno e amplo da defesa e do contraditório, garantias constitucionais asseguradas no artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal. Esta defesa visa coibir a deturpação do processo disciplinar, evitando que ele se converta em instrumento de vingança política, perseguição pessoal ou retaliação ideológica. 2. Da audiência da Justiça, causa para a restauração do processo de cassação. O principal fundamento da denúncia é o fato da defesa ao vereador figurar com parte de 3 ações civis públicas, resposta pelo Ministério Público, ainda em fase inicial de transição, sem qualquer condenação proferida, sequer em primeiro grau. Essa circunstância, por isso, si só, não configura quebra de decoro parlamentar, e tampouco epata a fundamentar a instauração de um processo político disciplinar, nos termos do artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, de sentença penal ou condenatória. Admitir o contraditório significa violar o Estado democrático de direito, criado uma forma velada de culpabilização antecipada, sem processo legal avaliado e sem prova decreta de qualquer conduta, incompatível com o exercício da função legislativa. Além disso, tive minha candidatura deferida e fui diplomado regularmente, sem qualquer óbice de natureza eleitoral ou legal. Se tais ações judiciais fossem suficientes para impedir o exercício do mandato, teriam sido reconhecidas como causa de inegibilidade pela Justiça Eleitoral, o que declaradamente não ocorreu. 3. Da imunidade parlamentar e de livre exercício da função legislativa, outro eixo da denúncia são as supostas críticas proferidas por mim contra o prefeito e demais parlamentares. Tais manifestações, além de não estarem devidamente especificadas ou comprovadas, encontram-se plenamente amparadas pela inutilidade parlamentar prevista no artigo 29. 8º, da Constituição Federal, segundo o qual os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunstanciação do município. A crítica política e a divergência ideológica e a fiscalização do poder executivo são atribuições essenciais da função parlamentar. O que se vê, no caso correto, é a tentativa de silenciar minha atuação combativa e independente, utilizando com a justificativa genética a acusação de ataques pessoais, sem nenhuma descrição objetiva da conduta. Transformar o debate político em infração disciplinar é um retrocesso institucional e representa a verdade
atentando à liberdade democrática de expressão do exercício da atividade parlamentar. Da ilegalidade do uso de ações judiciais em curso com o fundamento para afastamento do mandato. A denunciante sustenta que o simples fato de responder ações judiciais já bastaria para insurgir minha cassação. Tal argumento contraria o direito positivo brasileiro e jurisprudência passiva dos tribunais e os principais mais relevantes do devido processo legal. Ademais, cumpre ressaltar que a acusação baseia-se em meras suposições conjecturais e interpretações pessoais da denúncia sem qualquer lastro probatório mínimo ou demonstração de dolo, má-fé, enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Permitir a cassação do meu mandato com base em processos pretendentes seria criar um regime de punição política preventiva, absolutamente incompatível com preceitos dos Estados de Direito. Quinto, da ausência de um ato concreto que configura quebra de decoro parlamentar. A acusação não apresenta nenhuma conduta concreta, dolosa, grave ou incompatível com a dignidade do mandato parlamentar. A noção de um decoro não pode ser usada como cláusula geral punitiva para atingir adversários políticos, sob pena de configurar abuso institucional. A cassação do mandato parlamentar é uma medida extrema e dever de excepcional, fundamentada, jurisprudente, embasada, não é o caso dos autos. Aqui, a denúncia sequer individualiza condutas, aponta as falhas genéricas e processos em curso, sem qualquer demonstração de ilicitude ou de violação da moralidade administrativa. Sexto, da soberania popular e do risco de violação à democracia. Para minha honra, fui eleito democraticamente, com o apoio da população, expressiva atuação reconhecida à comunidade mairinquense e minha atuação política. Firme, por vezes, críticas, reflete o mandato que eu fui outorgado pelos eleitores, não sendo admissível, ou seja, trata como transgressor por cumprir o papel de agente fiscalizador da sociedade. A tentativa de cassar meu mandato com base de meras acusações ou processos pendentes representa graves afronta à soberania popular, pois subverte a vontade de urnas com base de critérios subjetivos e políticos motivados. A Câmara Municipal deve ser guardiã da democracia e não se permitir instrumentos de perseguição institucional. Sétimo, do risco de precedente arbitrário de desvio de finalidade do processo disciplinar. Admitir a abertura de processo de cassação apenas por estar respondendo às ações judiciais cria um precedente inaceitável e generalizante, vulnerabilizando todos os vereadores que, no exercício ativo de suas funções, se tornam mais suscetíveis a ataques e representações políticas. Além disso, há indício de que a denúncia possa estar sendo utilizada com devido de finalidade como instrumento político pessoal, e não como um instituto legítimo de preservação institucional. Portanto, reservo-me o direito de requerer a apuração do eventual abuso de direito de petição ou responsabilização da denúncia, se no curso do processo restar caracterizada má-fé política ou uso indevido da estrutura da Casa Legislativa. Oitavo,
da suspensão do primeiro suplente. Na remota hipótese do seguimento da presente denúncia, invoco desde já o impedimento do primeiro suplente em participação da deliberação da referida denúncia, em qualquer fase, tendo em vista que o seu interesse direto na causa, devendo-se, por isso, ser convocado o suplente seguinte. 9º. Dos pedidos. Diante de todos expostos, requer-se a. O recebimento e o conhecimento da presente defesa prévia por ser tempestiva e adequada. B. O imediato arquivamento do processo administrativo, nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto de Lei de número 201/67, por ausência da justa causa de fato típico. C. Subsidiariamente, sem prejuízos dos pedidos anteriores, requer-se a realização de diligências preliminar antes da admissibilidade formal da denúncia, como vista a instrução mínima dos atos e oitiva da denúncia, caso esta previdência atenda necessário. D. Declarar preliminarmente o impedimento do primeiro suplente em participação da deliberação quanto à deferida denúncia. A plena observância do contraditório e da ampla defesa, caso o feito prossiga com a possibilidade de produção de todas as provas admitidas em direito. F. Ao final, que seja julgado totalmente improcedente a denúncia, mantendo-se íntegro em meu mandato com expressão viva e genuína da vontade popular. Nesses termos, peço deferimento. Vereador Ovidio Alexandre Azim. A lista de chamada aí. Tá. Votação. Bota aqui. Em votação, o recebimento da denúncia contra o mandato do vereador Alexandre Peixinho. Peço ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Voto. Eu voto. Rafael da Ípica. Rejeito. Vereador Rafael da Ípica. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Cris Pneu. Rejeito. Vereador Rogério Mecânico. Rejeito. Vereador Ed Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Vereador Galego da Funeraria. Rejeito. Vereador William Mendes. Rejeito. Vereador Jean Soares. Rejeito. O recebimento da denúncia contra o mandato do vereador Alexandre Peixinho foi rejeitado por 12 votos. 13 votos. 12 votos a 0. Declaro encerrada a presente sessão. Um bom dia a todos.